Olá, turminha! Como estão vocês? Estão bem? Tia Cris chegando com mais uma aulinha de português. E fiquem espertos, espertas, que nós hoje temos assunto novo, pessoal, assunto novo. Nós vamos falar sobre formação de palavras e sobre a ortografia do SC e SC cedilhado, certo? Então, vamos começar falando sobre a formação de palavras. Formação de palavras. Já pararam para pensar como as palavras são formadas? É muito fácil, utilizamos palavras no dia a dia, a todo momento, mas às vezes a gente não para pensar como que essas palavras são formadas. E o que é mesmo a formação das palavras? Formação das palavras é de onde essas palavras surgem, de onde elas nascem, de onde elas vêm, né? Como é que elas se formam? Então, vamos ver aqui um caso. Vocês já viram que algumas palavras, elas são parecidas com outras que já existem? Vocês viram muito isso quando nós estudamos o diminutivo e o aumentativo. Lembram? Por exemplo, casa, casinha. Então, casinha é parecido com casa, vem de casa, né? Rio, riacho. Riacho é bem parecido com rio, vem de rio. Então, algumas palavras são formadas dessa forma. A gente pega uma palavra que já existe e acrescenta algo a essa palavra, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Olha só, nós temos aqui três palavras. A primeira, bimotor. A segunda, motor. E a terceira, motorista. O que é que essas palavras têm em comum, gente? O que é que elas têm em comum? Veja só, a palavra motor, ela se repete nas três palavras. Isso mesmo. Bimotor tem a palavra motor. Motor é a própria palavra. E motorista também tem a palavra motor. Então, as palavras são bem parecidas. O que é que vai acontecer? Apenas na primeira, bimotor, nós estamos vendo que houve um acréscimo, sim, um acréscimo desse termozinho aqui, ó, bi, dessa palavrinha, dessa partícula. A gente vai chamar de partícula. A partícula bi foi acrescentada. E na palavra motorista, percebam que no final foi acrescentado essa outra partícula, ista. Então, ficou motorista. Então, gente, olha só, algumas palavras da língua portuguesa são formadas dessa forma, acrescentando dessa maneira, acrescentando algumas partículas, alguns pedacinhos à palavra que já existe, que no caso é a palavra motor. Estão entendendo? Fácil isso, né? Então, motor, bimotor, nós acrescentamos uma partícula antes da palavra e motorista, nós acrescentamos uma partícula no final da palavra. Não foi isso? Agora, prestem bem atenção, porque essas partículas, elas têm nomes. Sim, elas têm nomes. Quando essa partícula vem no início da palavra, eu chamo de, olha só o nome, prefixo. Prefixo. Pré porque vem antes, gente. Então, quando ela vier antes da palavra, eu vou chamar de prefixo. Quando ela vier no final da palavra, no final, eu vou chamar de sufixo. Então, não esqueçam desse detalhe. O prefixo vem no início da palavra e o sufixo vem no final da palavra. Fácil, não é? Então, não esqueçam desses nominhos, prefixo e sufixo. São elas que ajudam a formar uma nova palavra, ok? Então, agora vamos aqui para a página. Deixe-me ver qual é a página do livro de vocês. Quem quiser, pega o módulo 2 para acompanhar. Página 60, pessoal. Na página 60, nós vamos ver
alguns prefixos e alguns sufixos, certo? Vai acompanhando. Ótimo, o que a tia Cris acabou de falar, está logo no início da página 60. Está dizendo lá, algumas palavras são formadas com o acréscimo de prefixo, que é a parte adicionada ao início da palavra, como eu expliquei para vocês, e ou sufixo, que é a parte adicionada ao final da palavra. E o que quer dizer? Olha só, ele disse assim, e ou. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes vai vir só o prefixo e às vezes vai vir só o sufixo. Mas às vezes, daqui a pouco nós vamos ver um exemplo em que vai vir as duas coisas. Vai vir uma partícula no início da palavra e outra partícula no final. Mas daqui a pouco nós vamos ver isso. Vamos lá. Veja alguns exemplos de prefixos e sufixos e os sentidos que eles podem ter. Gente, é muito interessante porque os prefixos e os sufixos, eles têm um sentido, eles têm um significado. Eles significam alguma coisa. Então, quando você vê aquele prefixo, você já vai saber o que ele significa, certo? Então, por exemplo, os prefixos in, com N, IN, IM e I. Quando vierem esses prefixos IN no início da palavra, lembra que prefixo é no início da palavra. Quando vier o IN, o IM ou o I no início da palavra, ela quer dizer negação, negando alguma coisa. Então, por exemplo, a palavra infeliz. O que é infeliz? É aquela pessoa que não está feliz, não é isso? Então, olha, infeliz começa com in, é um prefixo e quer dizer negação, a pessoa que não está feliz. Impossível, olha só, impossível, nós temos o prefixo in, com M agora, né? O que é que esse in significa? Significa negação. O que é impossível? É alguma coisa que não é possível, não é assim? Ilegal, ilegal. Esse izinho aqui, ele é prefixo, vem no início da palavra e quer dizer o quê? Uma coisa que não é legalizada, que não está na lei, está fora da lei, certo? Então é uma forma, esses prefixos in, im e i são uma forma de negar alguma coisa, certo? Vamos para outro prefixo, o prefixo des. Quando essa partícula vier no início da palavra, ela também quer dizer negação ou ação contrária. Então, veja só, nós temos aqui a palavra desleal. Nós temos o prefixo des no início da palavra. Desleal quer dizer alguém que não é leal, alguém que não é sincero, que não faz as coisas de acordo com o que fala. Desleal, ok? Desacreditar, olha só, desacreditar quer dizer não acreditar em alguma coisa. Então, o des, gente, também quer dizer negação ou ação contrária, certo? Estão percebendo que os prefixos, eles têm significado? Tia, e eu preciso aprender todos esses prefixos, memorizar, gravar na minha memória todos eles? Não, aqui você vai, nós estamos aprendendo a identificar o sentido, o que é que ele significa, para ficar mais fácil quando você encontrar uma palavra diferente e você encontrar esse prefixo, você já sabe o que é que essa palavra quer dizer, ok? Vamos para sub. Sub, este prefixo quer dizer o quê? Quer dizer abaixo ou quer dizer inferior. Então, nós temos submarino, submarino. Onde é que fica o submarino, gente? Lá embaixo do mar. Então, por isso que eu uso o prefixo sub. Subgerente, subgerente, o que é um subgerente? É uma pessoa
que lá na empresa ele fica abaixo do gerente. Abaixo quer dizer o quê? Quer dizer que quem chefia, quem manda nele é o gerente. Então ele é subgerente, ele é inferior, né? O cargo dele é inferior ao gerente, certo? Outros prefixos que nós temos, olha só, bis, de e ré. O que é que eles significam? Esses são fáceis. A gente usa todos os dias, duas vezes ou repetição. Então, bis, de ou ré querem dizer duas vezes ou repetição. Quando eu vou falar da minha bisavó, olha o prefixo que eu tenho aqui. Bisavó. Quem é a bisavó, gente? É a mãe da minha avó, não é isso? Então é como se ela fosse minha avó duas vezes. Esse bis quer dizer duas vezes. O de sílaba. Olha, agora a tia quer saber. O que é a palavra de sílaba, gente? De sílaba quer dizer a palavra que tem quantas sílabas? Duas sílabas. Então, por isso que ela começa com de. E refazer. O que é refazer? Fazer de novo. Ah, eu fiz a minha atividade, mas eu vou precisar refazer. Espero que não. Refazer. Então, eu vou precisar fazer de novo, fazer duas vezes, repetir. Então, significa isso. O anti, o que é que quer dizer o anti? Anti quer dizer oposição ou contrário. Se eu digo que é anti-alérgico, é porque é para combater a alergia, não é? É contrário, é anti-alérgico, certo? Semi, o que é que quer dizer semi? Semi quer dizer metade, gente. Se a palavra começar com o prefixo semi, quer dizer metade. Então, eu tenho aqui aberto. Se eu disser que a porta foi semi-aberta, quer dizer que a porta só foi aberta até a metade, certo? Não foi completamente aberta. Então, semi quer dizer metade. E super? Quando eu digo super, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que é alguma coisa que indica superioridade, intensidade. Supercomputador, superaquecer, é alguma coisa que está muito... um supercomputador é um computador grande, enorme. Superaquecer é alguma coisa que foi aquecido mais do que o que se esperava, né? Quando vocês dizem super-herói, os super-heróis que vocês gostam, é alguma coisa que tem superioridade, é um super-homem, né? Ou um super-herói. Certo? Então, indica superioridade. Muito bem, esses são os prefixos. Alguns, gente, tem mais prefixos, mas esses são os mais utilizados, para a gente aprender aí o significado, o sentido deles. E agora? Agora nós vamos para os sufixos. Vamos para os sufixos. E qual é mesmo a diferença entre prefixo e sufixo? Lembram? O prefixo, ele é antes, ele vem antes da palavra, não é isso? Só para lembrar. Fiquem espertos e espertas. E o sufixo vem depois. Então, agora nós vamos ver alguns tipos de sufixos e o que eles significam, certo? Ânio. Quando a palavra termina em ânio, o que é que quer dizer? O que é que ela faz referência? A algum lugar. Então, se eu digo assim, litorâneo. Ah, eu tenho uma casa, minha casa fica no espaço litorâneo. Quer dizer o quê? Que fica no litoral. Litoral é um lugar, dá a ideia de lugar, fica na praia, né? Que legal. Eiro ou ista. Quando a palavra termina em eiro ou ista, o que é que ele quer dizer? Ele se refere a uma profissão ou ao nome de uma planta. Então, se eu digo porteiro,
Porteiro. Quem é o porteiro? É a pessoa que trabalha, né? Então é uma profissão, é a pessoa que trabalha cuidando da entrada, né? Cuidando lá da porta, da portaria. Então é o porteiro. O dentista também é uma profissão. Então, ó, termina em ista. Cajueiro termina em eiro, é uma planta, o nome de uma planta. Então, eiro e ista está relacionado com profissão ou nome de planta. Isso aqui é conhecido de vocês, né, gente? Lá do diminutivo e aumentativo, vou colocar eles dois juntos. Olha, esses sufixos, eles estão relacionados. Está relacionado ao aumentativo. Então, quando eu digo meninão, eu quero dizer um menino grande. Quando eu digo casarão, eu quero dizer uma casa grande. As palavras, a maioria delas, não todas, que terminam em ão, que tem o sufixo ão, elas estão relacionadas ao aumentativo, tá certo? Por que que tia diz que nem todas? Veja só, tem a palavra coração. A palavra coração, na palavra coração, o ão não quer dizer que seja grande, tá? Então, só quando elas forem sufixos. Inho e zinho está relacionado com o diminutivo, gente. Então, quando eu digo copinho, quando eu digo florzinha, tudo isso aqui quer dizer diminutivo. Casinha, né? Coraçãozinho, aí sim é o diminutivo. Ada e edo. Ada e edo quer dizer grande quantidade. Então, se eu digo bicharada, bicharada é grande quantidade de bicho, né? Se eu digo rochedo, é uma grande quantidade de rochas. Então, ada ou edo é um sufixo que quer dizer grande quantidade. E o último sufixo, esse, ista ou ano. Esses sufixos são usados, também são muito conhecidos nossos, são usados no final de palavras que indicam o local de nascimento ou moradia da pessoa. Então, recifense, recifense termina em ense, é quem nasce em Recife. Nortista é quem vem de onde? Do norte. E alagoano é quem vem de onde? Ano. É quem vem de Alagoas, gente. Então, essas palavras terminadas em ense, ista e ano estão relacionadas com o local onde a pessoa nasceu. Então, vocês, se nasceram em Sergipe, são o quê? Sergipanos e sergipanas, né? Em Aracaju, aracajuanos e aracajuanas. Tia nasceu no Piauí, então tia é piauiense. Então, são esses sufixos que se referem a local de nascimento, tá bom? Agora, gente, tem mais um detalhe muito importante. Nós temos que prestar atenção. Vamos lá. Na formação das palavras, ou seja, quando nós vamos formar, porque foi o que eu disse para vocês no início, lá no início da aula, que algumas palavras são formadas a partir de outras. Nós pegamos uma palavra que já existe e acrescentamos alguma coisa. Então, isso é formação das palavras. Então, na formação das palavras, é comum a necessidade de fazer algumas adaptações. Que adaptações são essas? Nós podemos suprimir. Suprimir, gente, quer dizer retirar. Retirar. Ou adicionar letras. Eu posso retirar ou eu posso colocar uma letra a mais, por exemplo. Então, temos alguns exemplos aqui. Vamos ver esses exemplos? Aqui, ó, fazendo aqui na prática. Vamos lá. Vamos ver o caso de bolinho, ou de bolo, né? Nós vamos fazer aí, nós vamos criar, não é, o diminutivo de bolo. Nós vamos criar o diminutivo de bolo. Para criar o diminutivo de bolo, tem um detalhe, eu vou ter que fazer uma adaptação, certo? Eu vou acrescentar
o sufixo, só que para eu acrescentar esse sufixo, se eu deixar a palavra como ela está, vai ficar muito feio, certo? Então, por questão de estética, que é para ficar mais bonito, que a gente fala assim, por questão de estética, nós vamos fazer o quê? Na hora de fazer essa formação da nova palavra, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, né? Quando ele fala suprimir, tirar, eu vou retirar o O. Então, se eu retiro o O, como é que fica? Fica B-O-L, bol, né? Bol. Mas aí eu vou acrescentar o sufixo. Qual vai ser o sufixo? Vai ser inho, porque eu estou falando de diminutivo. Um dos sufixos que eu uso para o diminutivo é inho. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar bolinho. Então, a adaptação que ele fala é isso, gente. É quando eu preciso retirar alguma letra ou acrescentar alguma letra para que a palavra não fique feia. Porque se eu não tivesse tirado esse O, ficaria boloinho e não ficaria bonito, né? Não ficaria bonito. Então, nesse caso, eu vou retirar o O para poder acrescentar o inho na formação da palavra. E formiga? Se eu for usar, por exemplo, se eu for dizer que em determinado lugar tem uma grande quantidade de formigas, como é que eu vou falar? Eu vou me referir a um formigueiro, não é isso? Formigueiro. Mas olha só que curioso, na hora de formar essa palavra, foi retirada a letra A, olha como ela foi formada. Foi retirada a letra A, ficou só até aqui, ó, formige, né? E aí eu tive que acrescentar o quê? Um uzinho, tá? Para dar um outro som aí. E no final eu acrescentei o sufixo eiro. Lembra que a gente falou desse sufixo? Esse sufixo quer dizer grande quantidade de alguma coisa. Então, por isso que ele foi acrescentado aqui, porque ele quer dizer que nós temos uma grande quantidade de alguma coisa. Então, formiga, eu peguei, tirei o A, depois acrescentei um U, não foi? E acrescentei o eiro. Então, algumas palavras é preciso que a gente faça isso, certo? Então, isso faz parte do processo de formação das palavras, ok? Vamos só relembrar rapidamente o que foi que nós falamos sobre formação de palavras. Nós falamos que algumas palavras vêm de outras, não é? E que elas sofrem um acréscimo de partículas, de partes de palavras, que nós chamamos de prefixo ou de sufixo. Quando é que é prefixo? Quando ela vem antes da palavra, no início da palavra. Quando é que é sufixo? Quando ela vem no final da palavra, certo? Então, e algumas palavras na hora de serem formadas, nós precisamos fazer algumas adaptações. Retirar uma letra, colocar outra, além de acrescentar o prefixo e o sufixo. Gente, não é complicado. Além disso, sempre dê uma olhadinha naquela tabela para ver o significado. Fica muito fácil saber o que uma palavra significa quando a gente aprende o que significa os prefixos e os sufixos, tá bom? Ok? Vamos passar para frente, vamos lá. Ortografia agora, gente. Vamos falar agora de SC e SC cedilhado. SC e SC cedilhado. Olha só. Esses dois conjuntos de letras têm o mesmo som, tem o som de S. Vamos pronunciar essas palavras para a gente entender se realmente eles têm o mesmo som. Nascente, nascente, piscina, piscina, cresça e desço, cresça e desço. Perceberam que nessas 4 palavras, o SC e o SC cedilhado, eles têm o mesmo som, o som de S? Então,
Como é que nós vamos saber utilizar o SC e o SC cedilhado se eles têm o mesmo som, gente? Como é que nós vamos saber utilizar? Olha o detalhe, percebam. Olha só, em nascente, olha só a letra que está à frente do SC. Qual é a vogal que está à frente do SC? É o E. Nós temos um E aqui. Um Ezinho destacado para você prestar atenção nisso, nesse detalhe. Então, nós temos um E. Em piscina, qual a vogal que vem depois do SC? A vogal que vem depois do SC é o I, não é? Então, isso quer dizer, gente, que o SC eu vou utilizar antes do E e antes do I. Isso mesmo. Se vier antes do E e antes do I, eu já sei que eu vou utilizar SC. Não tem necessidade da cedilha, porque só o SC já vai me dar o som de S que eu preciso, certo? Agora, quando vier antes de A e antes de O, olha só, tá em amarelo, muita atenção. Antes de A e antes de O, eu tenho que utilizar SC cedilhado, porque senão o som vai se modificar. Eu tenho que colocar a cedilha, certo? Já imaginou como ficaria essa palavra se não tivesse a cedilha? Ficaria diferente, né? Bem diferente. Então, eu tenho que usar antes do A e antes do O SC cedilhado. Assim ficou muito fácil, né, gente? Antes de E e de I, SC. Antes de A e de O, SC cedilhado. Vamos testar, vamos ver se a gente conseguiu aprender. Então, aqui nós temos a palavra, nós temos que completar com SC ou SC cedilhado. Nós temos a palavra floresçam, floresçam, certo? Então, o que é que eu vou utilizar? O que será que eu vou utilizar? O SC ou o SC cedilhado? O que é que eu tenho que olhar primeiro? Primeiro eu tenho que olhar para esta letrinha aqui. Olha só, eu tenho um A. Olhe para o que vem depois do conjuntinho de letras. Então, eu tenho um A. Se eu tenho um A, eu vou utilizar SC cedilhado, gente. SC cedilhado. Floresçam. Assim que vai ficar, certo? Crescente. Nesse caso aí, crescente. Como é que vai ficar? Aqui, gente, tia já deu, né, água com açúcar, né? Ficou água com açúcar. Porque, olha só, tia já deu aqui a dica, né? Então, antes do E, o que é que tem aqui antes do E? É SC ou é C cedilhado? SC. E tia já deu a dica porque já tem o C, né? Então, coloca aqui só o S. Então, fica crescente. Antes de E e antes de I, eu vou usar sempre, sempre, sempre SC. Antes de A e antes de O, eu vou usar SC cedilhado. Ok? Então, muito simples usar o SC e o SC cedilhado. Agora, tem que ter o quê? Atenção. Na parte da ortografia, a gente tem que ter atenção especial a alguns detalhes, tá certo? Então, fiquem atentos a isso, ok? Então, gente, aqui termina a nossa aulinha de português, tá? Agora é só correr para o abraço, é só correr para fazer as atividades e treinar, exercitar para ver se vocês aprenderam direitinho. Espero que tenham aprendido, espero que tenham compreendido, tá bom? Então, tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Chegou a hora da agenda, turminha esperta! Olha só, nosso conteúdo sobre formação de palavras e sobre a ortografia do SC e SC cedilhado, vocês vão responder no módulo 2, páginas, atenção, muita atenção, página 59, aí vocês vão pular para 61 até 64, certo? 59, pula para 61 até 64. E tem mais, tem também gramática, páginas 251
até 254, lá no finzinho da gramática, tá certo, gente? Façam com muito capricho, olha só, todas as atividades, português, ainda mais com muito capricho, tá bom? Então, tchau, tchau, até nosso próximo encontro.